Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, inscrições foram encerradas. Provas estão marcadas para o dia 8 de setembro de 2024. Nós vamos resolver hoje questões do simulado concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, Banca Fundação VUNESP. Continue no canal e assistam a playlist Fundação VUNESP Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado no dia 22 de maio de 2024, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico da Banca Fundação VUNESP. Confirmando, provas estão marcadas para o dia 8 de setembro de 2024. Então, vamos para as 6 questões de matemática. Apliquei R$18 mil no juros simples durante 6 meses a uma taxa de 1,5%. Após esse período, apliquei o montante arrecadado na primeira aplicação por mais 4 meses, a uma taxa de 2%, também no juros simples. Qual o valor médio mensal aproximado obtido no total dessa aplicação? Lembrando que nós temos aqui 2 aplicações. No primeiro momento, a taxa de 1,5% durante 6 meses. E num segundo momento, 4 meses, a taxa de 2%. Então, vamos lá. Primeira aplicação. Lembrando que o montante é o capital mais os juros, que é dado pela expressão capital vezes a taxa vezes o tempo. Capitalização simples. Então, aqui nós temos os juros em cima de R$18 mil, vai ser R$18 mil multiplicado por 1,5 sobre 100 vezes 6, transformando isso aqui em forma de centésimos. Simplificamos 2 zeros, então nós temos 180 vezes 1,5 vezes 6. Então, os juros auferidos nesse primeiro momento, 1.620. O montante dessa primeira aplicação será, portanto, 18 mil mais 1.620, que dá exatamente 19.620. Na segunda aplicação, será aplicado este montante aqui, durante 4 meses, a uma taxa de 2%, juros simples. Então, vamos calcular os juros em cima desse montante. Vai ficar 19.620 vezes 2%, que é 2 sobre 100, vezes 4. Como só temos aqui um zero, vou cortar um zero. Então, vai ficar 1.962 vezes 2 vezes 4 dividido por 10, que dá R$15.696 dividido por 10. Portanto, os juros da segunda aplicação, R$ 1.569,60. Ele quer saber o valor médio dessa aplicação. O primeiro juros foi esse valor, que foi aplicado durante 6 meses, e a segunda aplicação rendeu R$ 1.569,60 durante 4 meses. Portanto, o valor médio vai ser a soma dos juros dividido pelos meses, 6 mais 4. Então, vai dar R$ 3.189,60 dividido por 10. Portanto, o valor médio, exatamente R$ 318,96. Como ele está perguntando o valor aproximado, letra A. Questão 32. João Guilherme quer dividir uma quantidade de camiseta de times com seus colegas de classe.
Se der 2 camisetas a cada colega, ficará ainda com 6 camisetas. Se distribuir 3 camisetas para cada colega, precisará de mais uma camiseta. Quantas são as camisetas de João? Vejam, vamos chamar de X a quantidade de camisetas, Y, quantidade de colegas. Então, a primeira informação diz, se der 2 camisetas para cada um, ficará ainda com 6 camisetas. Então, tem assim, a quantidade de camisetas menos 6 dividido pelo total de colegas dá 2 camisetas para cada um. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que x menos 6 é igual a 2y, portanto, a quantidade de camisetas em função do número de colegas é 2 vezes y mais 6. A segunda informação, se distribuir 3, vai precisar de mais uma. Então, vai ficar assim, x mais 1 dividido por y, 3 camisetas. Da mesma forma, multiplicando aqui, eu tenho que x mais 1 é igual a 3y. Ou seja, a quantidade de camisetas nesse segundo momento é a quantidade de pessoas menos 1, como está falando aqui. Precisará de uma camiseta. Aqui sobram 6. Então, como eu tenho aqui x e eu tenho x, eu posso igualar essas duas equações aqui, essas duas sentenças. 3y menos 1 é igual a 2y mais 6. Logo, 3y menos 2y é igual a 6 mais 1, onde y é a quantidade de colegas. Então, vai ter 7 colegas. A quantidade de camisetas vai ser 2y mais 6. Como y é 7, 2 vezes 7, 14, mais 6, 20 camisetas. Observe se está correto. 20 camisetas, dando 2 camisetas para cada colega, dá 14, sobram 6. Se der 3 camisetas para 7 colegas, dá 21, fica faltando 1. Portanto, resposta letra D. 33. Após conseguir um desconto de 16% no preço de um produto, de uma mercadoria, Maria pagou R$ 2.100 por essa mercadoria. O preço sem desconto, ou seja, o preço original, será, logicamente, superior a R$ 2.100. Vejam, se o desconto obtido por Maria foi de 16%, significa que, em porcentagem, ela pagou 100% menos 16%, que dá 84%, que é equivalente a R$ 2.100. Então, 84% equivale a R$ 2.100. Vamos chamar de X, o valor da mercadoria sem o desconto. Portanto, 84%, eu vou transformar isso aqui em número decimal, que é 84 dividido por 100, 0,84 de x igual a 2.100. Portanto, x 2.100 dividido por 0,84, que dá exatamente R$ 2.500, preço da mercadoria sem o desconto. Poderia fazer o exercício ao contrário. Esse, por exemplo, aqui estaria excluído. E calcula 16% e verifica se dá 2.100. Questão seguinte. A distância entre duas cidades A e B é de 82 km. Didi, fazendo esse percurso de uma cidade a outra, quando após percorrido 1/5 do trajeto, teve um problema no seu veículo. Ou seja, ele percorreu 1/5 de 82 km e parou. É correto afirmar que Didi já havia percorrido. Então, questão bem simples. Didi percorreu 1/5 de 82 km, que dá exatamente 1/5 vezes 82, dá 16,4 km. Então, Didi percorreu
16,4 km. Portanto, elimina esse aqui. Como nós sabemos que 1 quilômetro é 1.000 metros, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, eu tenho exatamente 16.400 metros, que é a alternativa à letra D. Correto? Não tem necessidade de transformar em centímetro nem em milímetros. Questão 36. Beatriz, digitando a 80 toques por minuto, trabalhando 5 horas por dia, realiza um certo trabalho em 10 dias. Luísa, digitando 70 toques por minuto, 8 horas por dia, realizará o mesmo trabalho, em aproximadamente quantos dias? Regra de 3 composta, sem setinhas. Pessoal, acredite, sempre dá certo. Vocês que têm dúvida, resolvam regra de 3 composta, que tem mais de duas grandezas, sem aquelas famosas setinhas. Sempre dá certo. Então, vejam, dividimos as 4 grandezas, toques, horas por dia, dias e o trabalho, em causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado de 2 ou mais grandezas. No caso aqui, o resultado é quantidade de toques, 5 horas por dia, 10 dias, tem como resultado o trabalho, um trabalho. Portanto, as demais grandezas são causas, não precisa colocar em ordem. Eu vou colocar aqui dias, horas por dia e toques. Um trabalho, então veja aqui, um certo trabalho. 80 toques, 5 horas por dia, 10 dias. Luísa, por sua vez, dá 70 toques por minuto, 8 horas por dia, quantos dias? X. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso aqui? Multiplica. Antes vocês podem simplificar essas frações. Corta 2, 1, 0, 1, 0. Então vai ficar assim. X vezes 8 vezes 7 vezes 1. Coloca aqui. 10 vezes 5 vezes 8 vezes 1. Pronto. Dá para simplificar o 8 e 8. Então vai ficar 7x igual 50. X, que é a quantidade de dias que vai dar aproximadamente, não vai dar número inteiro, 50 dividido por 7 dá 7,1 aproximadamente. Como o exercício pede o valor mais próximo dessa divisão, resposta letra A. 36. O comprimento de uma circunferência e a área de um círculo de raio R são, respectivamente, 2πr e πr quadrado. Então, isso aqui é o comprimento, isso aqui é a área. Aumentando-se o raio de uma circunferência em 6 centímetros, a área aumenta para 196 π centímetros quadrados. Com isso, podemos dizer que o comprimento da nova circunferência, após aumento do raio, aumentará em quantos por cento aproximadamente? Então, vejam. Comprimento 2πr. Esse valorzinho aqui é o π. Está meio ilegível na... É π. 2πr. Área πr quadrado. O exercício está dizendo o que acontece se eu aumentar este R aqui em 6 centímetros. A área aumenta para 196 π. O que acontece com o comprimento, que é o perímetro? Então, o novo raio, R mais 6. Então, a nova área vai ser π
R, que é π mais 6 ao quadrado, que é igual a 196 π. Posso simplificar esse π com esse π, então restou R mais 6 ao quadrado igual a 196. Não tem necessidade de desenvolver esse binômio aqui, porque eu tenho raiz elevado ao quadrado e aqui é uma raiz quadrada exata. Então, posso escrever aqui, raiz quadrada de x mais r elevado ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 196. Como aqui é medida de raio, aqui, desculpa pessoal, aqui é π mais 6. Como eu tenho aqui raiz quadrada e aqui eu tenho elevado ao quadrado, eu tenho que pegar o valor positivo. Então, corta, corta, fica quem? XR mais 6, raiz quadrada de 196 é 14. Portanto, o raio vai ser 14 menos 6. Então, o raio original é 8 centímetros. O que acontece? Vamos calcular, então, o comprimento da circunferência depois com o aumento. Então, o comprimento antes, que é dado por essa expressãozinha aqui, vai ficar 2 vezes π, eu vou colocar 3,14, vezes 8, multiplicando dá 50,24 centímetros. O comprimento depois do aumento vai ficar, o raio vai ser 14. Então vai ficar assim, 2 vezes 3,14 vezes 14, que multiplicando dá 87,92. O que aconteceu? Houve um aumento de quanto? 87,92 menos 50,24. Aumento em centímetro de 37,68. Ele quer saber o aumento em porcentagem. Estão vendo aqui a porcentagem? Então, basta fazer o quê? A razão entre o aumento que aconteceu em relação ao comprimento antes. 37,68 dividido por 50,24, que dá 0,75. Isso aqui significa que houve um aumento de 75%, que é exatamente a letra C. Ou seja, o comprimento antes, que era 50,24, passou para 87,92, que dá, na realidade, um aumento de 75%, letra C. Então, estas são as 6 questões do simulado realizado. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like. Está interessado nas demais videoaulas? Cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça, ano 24, Banca Fundação VUNESP. E se você está interessado nas demais videoaulas, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer? Colaborar espontaneamente, monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar monetariamente de uma forma espontânea. Um grande abraço e até as próximas.